Olá, meus irmãos e irmãs, nos encontramos para refletir a palavra de Deus deste 26º domingo do tempo comum. Nós caminhamos dentro desta espiritualidade com o evangelista Marcos, respondendo à pergunta essencial: quem é Jesus? Recordemos que nos 2 domingos anteriores, o 24º e o 25º, nós ouvimos os 2 anúncios da paixão e a identidade messiânica de Jesus. De modo particular, semana passada vimos que nesta identificação com Jesus, o reino não é um lugar de status. É nessa dinâmica que nós chegamos ao 26º domingo do tempo comum. A construção do segmento de Cristo na liberdade do Espírito, sem nenhuma exclusividade. Na primeira leitura, nós temos um trecho do livro dos Números. O livro dos Números fala para nós da estadia de Israel no deserto, desde o Sinai até a chegada às planícies de Moabe, ou seja, a última etapa antes da entrada. O que havia acontecido? O povo havia reclamado do maná, do deserto. Moisés então se lamentou com Deus, que estava cansado de lidar com aquele povo ingrato e um povo difícil. A resposta divina está então de que Moisés pudesse escolher 70 anciãos para ajudá-lo na condução deste povo. 68 foram para a tenda e 2 não foram. No entanto, mediante a narrativa, nós vemos o Deus que tira a plenitude deste Espírito que estava centrado em Moisés e compartilha com estes 70 anciãos. E também não só aos 68 que estavam dentro da tenda do encontro, mas aos 2 que ficaram no acampamento, Eldad e Meldad, ou seja, havia esta liberdade do Espírito, ou seja, a ação de Deus não se manipula e nem se condiciona este Espírito. Ele age e sopra aonde quer. Por isso, o Espírito não é detenção, de um grupo, de uma instituição, de um movimento. A ação do Espírito, ela é justamente dentro desta liberdade. A ação do Espírito, a nossa resposta à ação do Espírito, consiste justamente em deixar-se conduzir por ele. Não queiramos condicionar a ação de Deus. O Senhor me dá isso, que eu faço aquilo, Enfim, nós queremos determinar como Deus age. Na segunda leitura, nós temos um trecho da carta de São Tiago, que nós tínhamos já visto, refletido nos domingos anteriores. É interessante observar que no texto de Tiago, há uma característica sapiencial, ou seja, relacionada à sabedoria, à condução a partir da sabedoria divina, mas há também uma característica profética nos escritos de Tiago. E o texto de hoje, ele traz essa dinâmica profética. No núcleo do texto está a intolerância de Deus quanto à prática da injustiça. Ou seja, Deus não tolera esta prática. E no texto nós vamos perceber que esta atitude ela é proveniente daqueles que possuíam grandes posses e às vezes estavam ligados à prática da comunidade, mas se comportavam deste modo. Então, observemos o quanto às vezes
nós também podemos estar inseridos numa realidade e sermos também praticantes da injustiça. No Evangelho, caríssimos, nós temos então a continuidade desta catequese de Jesus acerca da proposta do reino. Vamos recordar, os discípulos primeiro têm dificuldades de aceitar a cruz. E por isso, nos domingos anteriores, nós vimos todo o sentido do anúncio da paixão. Há nos discípulos um desejo dos primeiros lugares. E hoje uma terceira dificuldade está presente no desejo ou na tentação de monopolizar a ação de Deus. Por isso, eles reclamam porque outros também estavam praticando o bem. Para Deus, ou para Jesus, de modo particular, há esta liberalidade, esta liberdade do Espírito, como na primeira leitura, que sopra aonde quer, que age além daquele grupo dos 12, mas age principalmente naqueles que estão dispostos a fazer o bem. Por isso, no exemplo do expulsar demônios, está algo além de uma necessidade espiritual. Expulsar os demônios era justamente promover a liberdade e a dignidade da pessoa. Para Jesus, o critério para participar dessa missão se dá principalmente na atitude da acolhida e no cuidado para que não pudessem ser causa de escândalo. E aqui nós poderíamos entender o escândalo como os obstáculos que se criam na vida das pessoas, principalmente dos menos favorecidos. No Evangelho nós temos então o uso da imagem, da automutilação, através então das mãos, dos pés e dos olhos. Lembremos-nos, na linguagem bíblica, as mãos vão significar o agir, os pés a conduta e os olhos a porta de entrada para os sentimentos e os desejos. Então, participar deste reino é perceber a grande ação do Espírito que vem ao nosso encontro e este Espírito que nos promove, que nos dá a oportunidade de praticarmos o bem. Caríssimos, esse 26º domingo se resume na seguinte questão. Observemos a liberdade da ação de Deus, observemos como podemos participar desta liberdade de Deus e observemos como nós nos sentimos participantes deste segmento numa construção de uma liberdade, mas sem nenhuma exclusividade ou necessidade de uma recompensa simplesmente porque vamos à missa, porque participamos de uma pastoral, porque participamos todos os domingos da missa. Mas que nós possamos sentir principalmente que tudo aquilo que merecemos, primeiro é a graça de Deus e segundo, justamente porque queremos participar da construção deste reino. Um bom domingo para você. Participe com grande alegria da celebração eucarística na sua comunidade, na nossa paróquia. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Amém.